Irmãos, vamos prosseguir aqui. Eu vou falar agora com você a figueira estéril, que está lá no livro de Lucas, nosso estudo, o capítulo 13, do 6 ao 9. Bom, todos nós conhecemos essa passagem e sabemos que a cultura judaica ela dava 3 anos para que uma árvore apresentasse os seus frutos. Caso isso não acontecesse, essa árvore seria removida, cortada. E aí nós temos um entendimento muito legal, porque no período em que o Senhor, o Deus, o Pai, ele olha para aquela árvore e percebe que ela não tem fruto, né, no seu tempo próprio para a colheita, a proposta é cortá-la. Logo, Jesus, na presença e na aparência, simbolizando aquele que faz a poda, aquele que trabalha cuidando, né, da árvore, ele nos faz lembrar de um texto de Ezequiel capítulo 18, por exemplo, que fala sobre a oportunidade de salvação, que fala sobre a misericórdia de Deus, que fala sobre a graça do Senhor. Nós temos aqui então nosso Senhor Jesus, na pessoa de um hortelão, no caso, né? Aquele que poda. E aí, quando chega o terceiro ano e a árvore não dá fruto, ele faz uma proposta: me dê mais um ano para que eu adube, para que eu cuide, para que essa árvore frutífere. E isso acontece. O número 4 na Bíblia é muito interessante. Eu queria que você olhasse a escada de Jacó e prestasse atenção em um detalhe sobre o número 4. Você também vai lembrar da história de um homem muito conhecido na Bíblia, no Antigo Testamento, que ele diz: o quarto homem da fornalha. Você vai lembrar também que quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, já estava 4 dias sepultado. O número 4 é o encerramento de ciclo. É o encerramento de um ciclo que talvez não deu certo. E Jesus vem mostrar para nós que para essa figueira ele tinha um coração misericordioso e acrescentou mais um ano, sendo 4. E a partir dali, essa figueira veio a frutificar. Essa parábola é muito importante para nós porque era uma árvore que estava próxima à terra da sinagoga, bem cuidada, bem regada, e não deu fruto. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos dá os benefícios, nos dá as oportunidades, mas nós temos que aproveitar o máximo possível daquilo que Deus tem nos concedido. Amém? A próxima parábola, acho que é a mais utilizada, mais comentada, mais cantada, mais falada, mais pregada, que é a dracma perdida. No capítulo 15 de Lucas, fala que Jesus contou 3 casos de perda. Você precisa ler todo esse contexto para você entender o que essas parábolas representam. Uma ovelha que se perdeu sozinha, uma dracma perdida por uma mulher e um moço que voluntariamente se perdeu, ok? Então ele contou casos que os fariseus e os escribas não gostavam de ouvir e ver. Por quê? Porque Jesus estava falando com os publicanos, com os pecadores, e isso incomodava os fariseus. E aí ele começa a narrar. E aí ele apresenta para nós a ideia do Pai. O Pai que busca até encontrar. Ele apresenta para nós o Pai que se alegra e o céu que fica em festa. Sabe que eu queria abrir um parêntese pastoral aqui? Quando nós fomos falar do filho pródigo, que é muito interessante, eu queria compartilhar uma experiência pessoal da leitura desse texto. Pastoreando há alguns anos, a gente acaba tendo algumas histórias para contar, não é verdade? Uma dracma parece ser insignificante, mas sem ela, faltando ela, perde-se o valor da peça completa, né? A peça ela não fica plena. Normalmente, irmãos, um adorno ele vem destoando de toda a veste e de toda a aparência daquela pessoa. Normalmente o adorno ele destaca muito, muito mais do que a pessoa e a roupa que ela está vestindo. Um colar, um brinco, um anel. E o adorno ele representa na Bíblia a doutrina. Muitas vezes nós temos que deixar que a doutrina do Senhor Jesus ela transpareça muito mais em nós do que a minha roupa, do que a minha veste e do que a minha própria pessoa. Cristo em mim tem que aparecer, ok? O filho pródigo, que é a próxima que a gente vai falar, alguns pregadores confundem filho pródigo com filho perdido, e não é bem assim. Filho pródigo, se você pegar o dicionário Aurélio e dar uma lida com calma na sua casa, ou o Gama Curi, você vai ver que filho pródigo é aquele que pediu seus bens e dissipa, ou que gasta além da necessidade.
é aquele que esbanja. Então o filho pródigo, ele decidiu. Ele foi e quis criar essa situação. Este episódio mostra para nós que o filho que estava em casa era tão perdido quanto o que saiu. Quando você lê o texto, você vê que o filho que fica em casa, ele diz o outro, ele não chamava de irmão. Irmãos, quantas pessoas não saíram da igreja? Porque nós, fariseus, lá dentro da igreja, que temos tudo do Pai, nós chamamos aquela pessoa de outro e não o chamamos de irmão. E muitas vezes esse tratamento é um convite para que essa pessoa ela saia, né, da igreja, ela deixe o rebanho. Outro sim acerca do pastorado nesse texto é que muitas pessoas confundem aqui a festa, né, e confundem a ideia do filho pródigo a uma ovelha perdida, a um crente que precisa ser buscado. Entra aqui aquelas pessoas que cobram do pastor a visita, o pastor não me visita, o pastor não vem em casa. Querido, se você é uma ovelha perdida, tudo bem. Agora, se você é um filho pródigo, você tem que voltar para a casa do pai. Você tem que vir. E o pai, ao ver você, pode ter certeza, vai correr ao teu encontro, vai dar um beijo no seu pescoço, mesmo você cheirando lavagem e o calor do deserto queimando você, o pai vai lhe beijar, vai lhe dar roupas novas, calçado, anel e vai fazer uma festa, porque você reconciliou-se. Mas esta é uma parábola muito mal usada por membros de igrejas que querem colocar nas costas dos pastores uma obrigatoriedade emocional de babá, de ficar correndo atrás, de ficar bajulando. Você que decidiu sair da casa, você tem que cair em si e voltar para a casa do Pai e não usar esse texto para dizer que ninguém foi atrás de você, que ninguém me visitou, que ninguém me ligou. Se você decidiu esbanjar, você tem que voltar para a casa do Pai, se humilhar e reconhecer que você precisa do Pai. Maravilha? A próxima parábola que vai tratar no livro é o administrador infiel. Olha que interessante. Quem elogia aqui, no versículo 8, né, no capítulo 16, não é Jesus que falou a parábola como dão a entender certas versões. Os filhos do mundo podem referir-se ao povo judeu. Agora olha o versículo 9. Sim, o 9 é Jesus quem está falando. O melhor entendimento pode vir da versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, da SBB. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles receberão vocês lá no lar eterno. Então essa parábola do administrador infiel mostra para nós a importância de sermos filhos da luz. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz que o nosso Deus é o Pai da luz. Todo aquele que está em Cristo, nele não há trevas, e ele anda na luz. Então é uma natureza divina em nós e que nós temos que assumir, ainda que o mundo nos proponha corrupção e propostas desviadoras de caráter, nós temos que manter a natureza da luz em nós. Somos filhos da luz. E verdadeiramente, se somos filhos, não há engano em nós. Nós não vamos tropeçar. A próxima parábola é muito conhecida. No capítulo 16, do 19 ao 31, vai tratar o rico e o pobre, conhecido como Lázaro. Olha só. Eu tenho aqui a ideia de um evangelista atrasado, um missionário fora do tempo. Aqui, nossa preocupação é entender que Jesus está falando sobre a nossa vida eterna e nós temos que levar isso em conta. Essa parábola apresenta para nós alguém que teve toda a oportunidade de conhecer a Deus e não o quis. Enquanto Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, o paraíso, Abraão era tão íntimo de Deus que Deus mudou o nome do paraíso para seio de Abraão. Ou seja, aquele homem foi para lá, enquanto o outro ele foi para o lugar de tormenta. E veja o que ele pergunta. Pede para Lázaro molhar o dedo, né? Molhar o dedo e colocar na minha boca. E Abraão diz, olha, ainda que eu quisesse, há um abismo entre nós. Depois ele fala, então peça para que ele vá à minha casa e avise meu irmão e meus pais. E Abraão diz, é impossível que haja essa comunicação. Já aí respondendo aos nossos queridos, né,
criaturas de Deus, espíritas que creem na reencarnação ou nesta teologia da comunicação com mortos. É um debate muito interessante porque vão recorrer lá em 1 Samuel 28 a pitonisa de Endor. Pois bem, voltando aqui, ele queria que a sua casa fosse salva. Veja, irmãos, ele queria evangelizar os seus pais. Não dava mais tempo. Abraão responde: eles têm a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Se você está me ouvindo agora, você está afastado, ou você tem rejeitado o convite do Evangelho, repense isso. Pode chegar um momento para você que não haverá mais tempo de voltar atrás. E aí, meu irmão, infelizmente, o inferno será a tua eternidade. Mas aquele que corresponde, este sim, tem a eternidade com Cristo. Salvação é a proposta do Evangelho. Maravilha? A próxima parábola está no capítulo 18, a partir do versículo 1, o juiz iníquo e a viúva importuna. Sabe o que eu acho interessante nessa parábola? Muitos pregadores, eles intensificam o juiz ou intensificam a importunadora. Mas o que o texto quer ensinar para nós é uma coisa muito esquecida por nós, que é a base da igreja primitiva. Todo aquele que ama a Deus deve ter isso como algo intrínseco no seu caráter cristão. O dever de orar sempre. Não orar quando quer, quando dá, se der e se puder. Orar é um dever. Se é um dever, é uma obrigatoriedade. O não cumprimento disso caracterizará um pecado. Crente que está me vendo, orar é um dever. Faça isso. É uma obrigação no sentido de que Deus quer se relacionar com você. Deus quer falar com você. Deus quer que tenha essa intimidade junto com você. Amém? Depois nós temos a parábola, as orações do fariseu e do publicano. Você vê que o contexto já vem trazendo uma ideia de relacionamento com Deus, onde aqui o fariseu apresenta um crente legalista, religioso, cheio de bibibi, bababá, mas que não conhece o Pai. Já o arrependido, aquele que experimentou o genuíno arrependimento, ele diz: Senhor, sê propício a mim. A experiência do arrependimento deve ser buscada por nós todos os dias. Arrependimento não é deixar de fazer algo porque alguém vai falar. Arrependimento não é deixar de fazer algo porque eu vou perder algo ou eu tenho vergonha. Arrependimento é quando eu percebo a ofensa que eu causei em outro. É quando eu olho para a cruz e vejo aquele corpo transpassado, agonizando, com aquela coroa de espinho, tendo uma hemorragia interna, e eu entendo que o meu pecado causou aquilo, eu paro de praticar o pecado porque eu estou vendo o dano que ele está causando em alguém. A dizer, o nosso Senhor Jesus, o justo, que nós temos que levar em conta e muito priorizar o sacrifício da cruz. Por isso é importante você entender que o publicano estava ensinando o crente a se arrepender. Irmãos, arrependimento antes da prática do pecado. Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves muito interessante. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Pense nisso. Agora, nós vamos trabalhar um estudo minucioso que o livro apresenta para nós de Lucas, seguindo e observando uma estrutura do livro que ele escreveu. Primeiro, a chegada de Jesus nos assuntos pré-ministeriais, do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 52, você vai ver Lucas destacando os acontecimentos da vida de Jesus documentados, que podem até linkar a época em que ele atuou, e que você pode ver que o escritor fez questão de entrevistar Marta, Maria, a própria mãe de Jesus. Depois vem o período de pré-natal, a concepção de João, do capítulo 1, do versículo 5 ao 25, vai abordar isso. Isabel era descendente das filhas de Arão. E como ela era descendente das filhas, da linha de Arão, ela tinha, pela lei, que se casar com o sacerdote. Percebe por que ela teve que casar com Zacarias? Mudo, mas com milagre. Depois, apresenta para nós que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Em seguida, o livro apresenta para nós a circuncisão de João. No 8º dia, a criança era circuncidada conforme a aliança que Deus deu a Abraão. Ou seja, era uma aliança. O que era circuncidar? Era pegar uma faca de pedra. Olha só, faca de pedra. Eu fico me perguntando, mas tudo bem. Uma faca de pedra e circuncidava o prepúcio daquela criança ao 8º dia.
Hoje, Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz que eu e você temos que circuncidar o coração. Como? Não com uma faca de pedra, mas a faca da palavra. A palavra de Deus é a faca, é a espada de dois gumes, que quando nós damos lugar a ela, ela corta, ela circuncida o nosso coração e lança fora toda a carne que possa estar em nosso coração. Pense nisso e reavalie se no seu coração, assim como eu estou reavaliando o meu, não há algo da carne que precisa ser circuncidado, ok? Depois, o livro do capítulo 2 ao capítulo 6 vai apresentar para nós uma realidade pré-ministerial. O nascimento de Jesus, onde Lucas ele apresenta o argumento de enfaixar, então ele mostra a ideia de ser médico, porque o enfaixamento era na altura do umbigo daquela criança. A confirmação dos céus, ali na região de Belém, região onde Davi pastoreava, onde Samuel ministrou. Depois temos a apresentação de Jesus, né? Os dias de purificação, ou seja, 40 dias após o nascimento, tinha que passar por esse processo. E aí nós temos a confirmação da promessa de salvação, onde homens e mulheres piedosos aguardavam a consolação de Israel, como José de Arimateia, como Ana, viúva, que ficava no templo com as suas orações, como Simeão, que aguardava a salvação, diz, os meus olhos só vão fechar, eu só vou morrer quando eu ver a salvação de Israel. Tudo bem até aí, pessoal? Se tiver muito rápido, comenta. É a minha primeira aula gravada dessa forma, né? Normalmente eu só uso áudio, né? Agora eu estou usando vídeo, então a gente juntos está aprendendo aqui mais um pouquinho. O livro agora, na minha aqui a página 79, ele vai apresentar a dinastia herodiana. Do capítulo 3, do versículo 1 ao 20, eu vou ler o primeiro parágrafo para você. Augusto faleceu no ano de 14 depois de Cristo, mas Tibério César ficou a ele associado por 2 ou 3 anos. Mas assim, o 15º ano de Tibério César seria ao redor do ano 26 depois de Cristo. Quando Jesus iniciou seu ministério, este Herodes governava. Herodes o Grande, que perseguiu a semente da promessa matando todos os inocentes de Belém, morreu enquanto Jesus estava exilado no Egito. Mateus, capítulo 2. Eu quero fazer uma pergunta para o Kelvin, para o Noah. Quanto tempo durou a adoração dos magos que foram ver Jesus? Quanto tempo levou a adoração deles? Quem acertar vai ganhar um presente aí na aula, tá bom? Virando a página, nós vamos lá para o quinto item do livro, o batismo em águas, né? Então nós temos lá o batismo do Senhor, a genealogia divina, o Pai fala desde os céus, ou seja, no batismo nós temos a manifestação da Trindade no Novo Testamento, junta o Pai falando, o Espírito em forma de pombo e o Filho na água. A idade do Senhor, né, apresenta com clareza a idade que Jesus iniciou o seu ministério, está lá no capítulo 3, do versículo 23 do livro de Lucas, e a genealogia de Cristo terrena, no capítulo 3. Maravilha? A quinta está no capítulo 4 e no versículo 1 ao 14, que é a tentação do deserto. Olha, no batismo, o Pai diz, este é o meu filho amado. E quando ele é levado pelo Espírito para ser tentado, lembra de Elias que foi tomado? É a mesma ideia que Jesus aqui foi tomado pelo Espírito para ser tentado. E aí quando ele chega lá para ser tentado, uma das primeiras coisas que o diabo fala é, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, tentando colocar dúvida na identidade. E é isso que tem acontecido hoje. O diabo sempre vai tentar roubar a nossa identidade em Cristo. Veja lá no Antigo Testamento, quando os jovens chegaram na Babilônia, o que eles fizeram? Mudaram o nome, né? Daniel, Belsazar, né? Mudaram a roupa, colocando roupa de escravo, a comida de escravo, ok? E era para eles aprenderem a fala dos escravos. Veja, tudo que determina uma identidade. Roupa, comunicação, alimentação e principalmente o nome. Nós sabemos que os judeus têm um misticismo, uma questão espiritual importante sobre o nome, e eu não estou aqui para falar mal não, pelo contrário.
Respeito muito isso. Mas nós sabemos que o nome representa muito sobre a sua identidade. Acredito, eu tenho uma experiência com alguns amigos, quando eu falo Wendel, eles vinculam duas coisas, né? O meu nome. A um Opala, que é uma coisa que eu gosto bastante, e a pregação. Muitos amigos meus ligam na rua e falam, ó, acabei de lembrar de você, vi um Opala. Ou seja, coisas que estão vinculadas à nossa identidade. Então o diabo ele veio para tentar questionar e confundir a identidade de Jesus. Ele fez isso com João, lembra? Quando João está preso, no começo, João responde a pergunta de Isaac lá do Moriá. Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro? Aí João responde lá no Evangelho, eis aí, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que capítulos depois, João está preso, perto da sua morte, e ele fala para os discípulos, vá lá ver o que ele faz e vocês vêm me dizer se de fato é ele. O cativeiro trouxe uma dúvida na identidade de Jesus sobre a vida de João. Isso pode estar acontecendo com você, já aconteceu comigo, mas creia que nosso Senhor, a Bíblia diz em Hebreus, que aquele que em tudo foi tentado é fiel para nos socorrer da escape em nossas tentações. Veja que o diabo oferece para ele algumas coisas e você vai ter que olhar a Bíblia agora em 1 João capítulo 2, o versículo 15 e o versículo 17. Olha só. O texto diz que Jesus foi tentado 3 vezes, pela fome, pela glória do mundo e pela fama. Este quadro de tentação costuma ser analisado à luz de 1 João 2,15 e 17. Olha só. A fome, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Foram as 3 áreas em que ele foi tentado. Ok? O reino proclamado. O primeiro período ministerial de Jesus é interessante, porque mostra um confronto direto com os fariseus. E nenhum ministério pode começar sem uma confrontação com os poderes das trevas, sem consagração e sem o acompanhamento de Deus. Olha, nós estamos iniciando nosso ministério aqui em Amador Bueno, no meio do mato, na rua de terra, e nós começamos a nossa igreja bem, fervorosos, empolgados, conquistando coisas, pessoas, vidas, famílias, e tinha um irmão frequentando a nossa igreja, e com 3 meses que nós estávamos fazendo culto, a esposa dele estava indo para a igreja, esse irmão cometeu o ato de suicídio. No primeiro momento aquilo me abateu terrivelmente, mas eu lembrei que isso também era um ataque do diabo para que a gente desistisse do nosso ministério. Eu não digo apenas a placa, eu não entendo que Deus nos deu um ministério placal, um ministério denominacional. Eu entendo que Deus nos deu um ministério profético para esse tempo, avivamento e reforma. E alguns irmãos que estudam muito mais do que eu disseram assim, Wendel, teologicamente falando, primeiro vem a reforma, depois o avivamento. Eu falei, pois bem, eu entendi em oração e na visão que primeiro vem o avivamento e depois a reforma. E de fato, irmãos, sem vida você não consegue trabalhar numa reforma. Se você não for avivado, você não tem condições de começar uma reforma. Reforma exige muito daquela pessoa que está comprometida nela. Depois, capítulo 5, nós temos o rei proclamado, o segundo período ministerial do Senhor Jesus. E aqui ele anuncia o reino, manifesta o poder, chama discípulos, convoca, separa os 12, pega Levi o publicano, traz para perto. Como parte do treinamento, Jesus comissiona e ouve deles o relato. Quando Jesus envia os discípulos, eles voltam. Mestre, em teu nome, veja, para quem trabalha com liderança é importante o feedback. Até Jesus ele precisou de um feedback aqui. Ele enviou e eles voltaram. Mestre, curamos, libertamos, salvamos. E Jesus diz, olha, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o vosso nome está no livro da vida. E quando eles voltam, Jesus em seguida leva eles para descansar. Nós precisamos descansar, pastores. Nós somos seres humanos. E às vezes a demanda do ministério, da família, dos problemas, nos faz ficar 2 dias acordado. E eu trabalho à noite, conheço o pastor Edival também, trabalha à noite. Quantas vezes a gente não sai 6 da manhã do serviço e fica o dia inteiro na igreja, já vai direto para o monte de manhã, já vai acompanhar um pedreiro na igreja, fazer um culto numa casa de recuperação, fazer uma capelania quartelada, visitar um doente no hospital.
já estamos ali sem dormir 12, 14 horas, passamos mais o dia inteiro e depois vamos pregar à noite e aí as pessoas não entendem, a nossa cara às vezes cansada, acha que a gente está batendo nas pessoas, mas nós erramos em não descansar. O próprio Jesus ensina que nós temos que descansar. Depois nós temos a proposta, do capítulo 9 ao capítulo 18, o rei rejeitado, que é o terceiro período do ministério de Jesus. O primeiro anúncio do seu sofrimento foi no capítulo 9, versículo 22 ao 36. Jesus fala aos discípulos da glória que virá depois do sofrimento e leva 3 deles ao monte para que tenham ideia de que será a glória futura, depois do sofrimento. E o que Jesus mostrou no Monte da Transfiguração deveria ser de alento aos que sofrem perseguições e morte por pregarem o Evangelho. Então nós temos aqui o sofrimento como parte do nosso o sofrimento como parte do nosso treinamento como discípulos, como herdeiros daquela fé genuína. Então isso vai fazer parte, né, da nossa fé. Jesus curou o jovem lunático, Jesus fez milagres que surpreendeu todas as pessoas e cumpriu a sua missão aqui na terra. O segundo aviso do seu sofrimento, quando os discípulos estavam maravilhados com a libertação do menino, Jesus traz a notícia que sofrerá e morrerá, e eles não entenderam. Os discípulos foram orientados quanto à vida daqueles dias. O reino está próximo. Os discípulos voltaram contentes, né, por tudo que fizeram. E aí vem a parábola do samaritano. Irmãos, é interessante destacar acerca do sofrimento que quando Jesus fala da sua morte, você percebe que os discípulos não confiaram muito nessa mensagem? Você percebe lá no Evangelho de João que quem vai lá e unge o corpo de Jesus é Maria, porque ela entendeu a mensagem do sepultamento, que era importante a morte de Cristo e a sua ressurreição. A partir de então nós vemos que Maria criou uma perspectiva de que Jesus ele iria ressuscitar. Então é importante e fundamental eu e você tomar conhecimento de que aquele nardo, aquele bálsamo precioso que Maria derramou, ele foi utilizado e quando o corpo foi tirado por José de Arimateia, diz o historiador, que o corpo de Jesus ainda exalava o perfume daquela mulher. Todo mundo quer um corpo perfeito para cuidar, né? Uma igreja arrumada, grande, cheia, com muitas contribuições, estacionamento lotado. A pergunta é, quem queria ou quem vai querer cuidar de um corpo que está no túmulo? Desfigurado, hemorrágico, sangrando. Quem queria um corpo desse? Os discípulos não entenderam essa mensagem, mas Maria entendeu. E ela decidiu ungir aquele corpo. Decida você, porque Jesus disse, pelo feito dela, onde este evangelho for pregado, ela será lembrada. Ela deixou um legado para nós e nós temos que seguir. Depois, nós temos a continuação dessa terceira fase do ministério de Jesus, nova jornada de Jesus e os discípulos, capítulo 10. Jesus ensina os discípulos a orar. Veja, pastor, ensine a orar. Aí Wilson Tauser diz, ensine a orar e eles aprenderão a ouvir o Espírito Santo e o Espírito Santo os ensinará todas as coisas. Milagres sucessivos no capítulo 11. Jesus na sinagoga e a questão do sábado, capítulo 13. Sabemos que Jesus é o nosso sábado, não descansamos em um dia, mas em uma pessoa. Ele é o nosso sábado. Comparações com o reino, capítulo 13. A entrada no reino, capítulo 13 ainda. Jesus na casa de um dos fariseus, a questão do sábado e os milagres. Parábolas, o perdido dos discípulos, a questão da fé. Jornada, a demanda dos fariseus. O reino está perto. O anúncio do sofrimento pela terceira vez. Jesus instrui os discípulos quanto ao futuro. Sofrimentos. Quarto aviso de Jesus. Milagres e o cego. Capítulo 18 de Lucas, ok? Depois o livro vai mostrar para nós, você pode ver aqui, ó, que vai ter um quadro, né, dizendo todos os locais dos eventos que nós estamos falando e também vai ter aqui cada evento cronologicamente no local que aconteceu. Isso é importante você tomar conhecimento, não ignore essa página, faça suas anotações, isso vai ajudar você a entender muita coisa na aula, tá bom? Continuando aqui, nós temos a agonia do jardim. Olha só que interessante. Exortação à oração, capítulo 22. Afastando-se para orar sozinho, clamando ao Pai,
ministração dos anjos, orando ao Pai. Jesus volta para onde estão os discípulos são exortados a orar. Veja, existem estágios na vida de oração: oração, clamor, súplica, deprecação, intercessão. Jesus vai até o jardim do Getsemane e agoniza, sofre naquele jardim. Eu acredito que Jesus está dando uma resposta bem clara ao imperador das trevas, dizendo que se naquela vez ele venceu o Éden plantado ali, e Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem nesse jardim, e foi num jardim que o homem perdeu a batalha. Jesus, como homem perfeito, vem ao Getsemane, um jardim, e recupera o ambiente perdido. Restabelece o ambiente do milagre e da salvação e diz: agora eu quero declarar, estou triunfando no ambiente humano que Adão caiu, eu estou triunfando sobre o meu inimigo, sobre o inimigo da minha igreja. Jesus venceu o diabo no jardim, como Adão também foi vencido no jardim. Jesus vem e mostra quem é o vencedor. Amém? O batismo de sofrimento, morte, sepultamento e ressurreição. Eventos ligados à morte de Jesus. A conspiração começa, capítulo 22. A traição de Judas e a prisão do Senhor, capítulo 22. E aqui é um detalhe, Judas não começou a trair aqui. Judas começou a trair lá em João, capítulo 12. Você vai ver que ele já metia a mão na bolsa, dizendo que era para ação social, quando na verdade não era. Terceiro, na casa do sumo sacerdote, versículo 54 do capítulo 22, Pedro nega Jesus, Jesus é levado para ser julgado, a sentença de Pilatos, conspiração realizada, sepultamento, José de Arimateia, guardando o corpo de Jesus, o fim do sábado, as mulheres observam o local onde Jesus foi sepultado e preparam ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Olha só, esse processo da morte de Jesus, ele não pode ser ignorado. Existem vários segredos aqui que, se nós formos aqui entrar nos méritos, nos detalhes, 3, 4 horas não vai ser possível esclarecer. Esse é um curso básico, você vai ter que ler, estudar e pesquisar um pouquinho mais para poder compreender. Depois nós temos a ressurreição de Jesus, as mulheres, a perplexidade, o Senhor não está ali, não acreditam nas palavras do Senhor. As mulheres procuram os apóstolos, falam da sua perplexidade, não creram nas mulheres e o Senhor não está no sepulcro. Veja que Jesus honrou as mulheres, sendo elas primeiras a testemunharem a sua ressurreição. Olha como ele está honrando o ministério feminino. Olha como ele está dando o devido valor à mulher. Olha a importância de crermos na ressurreição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus liberta? Você crê que Jesus faz milagre? Paulo diz: nós cremos em tudo isso e não cremos que ele ressuscitou. A nossa fé é vã. Então você precisa ter convicção que ele vive e está com você. Ok? Meus irmãos, nós estamos caminhando já para o fim. Nós temos apenas agora os